Glórias a Deus. A graça e a paz a todos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Não sei o momento que você vai parar para ouvir esta mensagem, mas eu tenho a certeza que Deus neste momento vai falar ao teu coração. Amados, esse que vos fala aqui é seu irmão em Cristo, Pastor Moisés. Estou passando por aqui porque eu tenho de Deus uma palavra para a tua vida no dia que se chama hoje. Mas eu venho te pedir que antes, você que pode, venha se inscrever neste canal, porque você vai estar nos ajudando a pregoar a palavra de Deus. Compartilhar essa mensagem, deixar o seu like e, se possível for, deixar um comentário, porque assim você vai estar nos ajudando. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 4, que nos diz da seguinte maneira: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito em que não recebemos, o outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrer. Amados, aqui Paulo, ele fala acerca dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos obreiros, daqueles que se diz pastor, daqueles que se diz ensinador do evangelho, mas são lobos, são homens e mulheres em peles de ovelhas, mas o interior é de lobo. E Paulo aqui adverte a igreja acerca de 3 maneiras que os falsos ensinadores poderiam ir até eles. A primeira coisa que ele adverte, ele fala assim, olha, mas porque se alguém for pregar outro Jesus Cristo que nós não temos pregado. Então isso aqui que Paulo fala nos dá nos desperta para acerca de que Cristo nós estamos dando ouvido. Que Cristo que estão pregando para a gente, irmãos? Será que é o Cristo mesmo que morreu na cruz? Será que é o Cristo mesmo que o único propósito que ele veio aqui na terra foi para nos dar o direito da vida eterna? Ou ao Cristo que ele tem N coisas e a finalidade dele não é a nossa salvação? Aí no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 24, aqui fala aqui, olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganarão até os escolhidos. Então, aqui nós vejamos que Paulo advertindo acerca de falsos cristos, de Cristo que são anátema, que vai ser pregado, vai ser ensinado através dos falsos profetas. E o próprio Jesus Cristo, aqui no livro de Mateus, falando acerca de falsos cristos. Então é uma coisa para que nós vamos refletir: que Cristo nós temos crido? Aqui nós vejamos que neste mesmo versículo, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, Paulo continua dizendo, fala, porque se alguém for pregar-vos outro Cristo que nós não temos pregado, ou recebeste outro Espírito que não recebeste. Aqui Paulo também fala acerca de outro Espírito
que vai se bater também com o versículo que eu li lá em Mateus 24, e aí no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 1, que falando acerca dos falsos profetas, fala assim: amados, não creai em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Qual o espírito da pessoa que você para ouvir o evangelho através da vida dele? Será que ele traz o verdadeiro Espírito Santo sobre a vida dele? Será que o propósito dele, o propósito dela é de te ensinar, é de pregar a palavra de Deus? O propósito dele, o propósito dela é te aproximar de Deus? Ou te aproximar mais e mais do mundo? Porque se a pessoa que vem pregar o evangelho de Cristo para você, ele não prioriza pregar salvação, ele não prioriza pregar contra o pecado, e ele prioriza o seu bem-estar aqui na terra, as suas conquistas aqui na terra, esses são os sinais de pessoas que receberam o Espírito, mas não é o Espírito Santo. Esses são os sinais dos falsos profetas, dos falsos pastores, de homens e de mulheres que estão no evangelho, mas não para sofrer por causa da palavra de Deus, mas para fazer negócio, para se enriquecer, para trazer benefício para a sua vida através do evangelho. E essas pessoas têm um espírito, mas não é Espírito Santo, é espírito imundo. E nós vejamos aqui, irmãos, para terminar, aí neste mesmo versículo que Paulo fala acerca outro espírito que não recebeste, outro evangelho que não seja o sofrer. Que evangelho você tem parado para dar crédito? Que evangelho tem agradado você? É o evangelho que lhe promete casa, lhe promete carro, lhe promete um bom casamento, lhe promete restauração da sua família, lhe promete a cura da enfermidade? Será que não é esse evangelho que lhe atrai? Não. Porque se for esse evangelho, não é o de Cristo. Porque Mateus 6,33 fala: buscai primeiramente o meu reino, e a sua justiça e as demais coisas Deus irá acrescentar. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, aqui Deus, usando o apóstolo Paulo, fala: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho ensinado, é anátema. Cuidado com o evangelho que tem te atraído. Se não ser o evangelho que consegue te constranger, se não ser o evangelho que fala dos nossos pecados, que tenta nos corrigir, esse evangelho que você ouve pode lhe servir para tudo, mas não vai lhe servir para levar para o céu. E que Deus continue falando no teu coração.